Eu queria dar os parabéns a todos os pais que estão aqui, porque hoje é um dia especial, né? Deus, ele constituiu você como pai, então desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda a força, toda a coragem, o sacerdócio esteja com você, né? Que você seja um sacerdote no seu lar, que você cuide da sua família, que você foi criado para proteger a sua família, né? Você que é pai, você tem essa função, amém? Então, Deus te abençoe e que você tenha filhos que possam lhe honrar e que você ensine os seus filhos a fazer isso, porque eles vão te honrar, sim, com certeza, tá bom? Amém. Então, abra lá a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 21. Todo mundo já encontrou? Amém. Então, vamos ler. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Agora o versículo 35. 35 diz: E estando ele ainda falando, vocês não estão lendo? Não estou ouvindo ninguém, estou lendo? Acho que eu estou surda. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai Santo, Senhor, nós te adoramos a Ti nesta noite, Pai. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos por estarmos nesta noite aqui para ouvir a Tua palavra. E muito obrigada, Senhor, por essa palavra que foi escrita, Senhor, para que nós pudéssemos entender a Tua vontade, como o Senhor procede, como o Senhor age. Obrigada, Deus. Abençoa a Tua igreja. Abre todo o entendimento nesta noite. Tira a distração, Senhor, para que a Tua palavra possa entrar onde juntas e medulas estão e onde alma e espírito se encontram. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Você pode sentar. Então, o meu tema da mensagem é: não temas, crê somente. Amém? Então, a gente precisa crer, independente das circunstâncias que nós possamos atravessar. Mas muitas vezes o medo, ele quer tomar conta. Isso é do homem, é natural. Mas sempre vai chegar alguém e vai dizer para você assim: não temas, crê somente. Crê somente. Amados, nos versículos anteriores, se você for ler a sua Bíblia, se você ler o livro de Marcos, você vai ver que Jesus, antes, ele estava na terra dos Gadarenos. E Jesus, ele foi praticamente expulso daquela terra. Por quê? Porque ele expulsou os demônios que estavam no Gadareno, naquele homem, e mandou para os porcos. Então, Jesus não foi bem quisto naquela cidade. Então, Jesus saiu de Gadara
e foi para essa cidade, Cafarnaum. Então, esse encontro que ele teve, tanto com Jairo, né, que era um dos principais da sinagoga, como com a mulher com fluxo de sangue. Eu não quis ler sobre ela, mas aí está também a história dela, né? Então, Jesus ele foi recebido em Cafarnaum por uma multidão que desejava a vinda dele. Em Gadara, ninguém queria mais Jesus, mas em Cafarnaum, as pessoas queriam que Jesus chegasse. Quando Jesus chegou, uma multidão estava lá para ir com ele, para onde ele fosse. Tá? Então, foi aí que ele teve 2 encontros. Jairo, líder de uma sinagoga, e a mulher desconhecida que sofria de uma hemorragia por 12 anos. Jairo, ele era um homem rico, religioso, mas com uma filha de 12 anos prestes a morrer. A mulher com fluxo de sangue, ela era pobre, pois ela gastou tudo o que tinha para ser curada do mal que ela possuía e ela não foi curada. Era uma pessoa anônima, ninguém sabe quem era essa mulher que foi curada e ela sofria há 12 anos dessa doença. Ambos, independente da posição social que eles ocupavam, eles receberam a atenção de Jesus quando eles foram ao encontro dele. Porque Jesus, a gente vê aqui, Jesus ele atendia a necessidade, ele não via quem você era, ele via a sua fé, a fé que você tinha, o desejo que você tinha realmente de ser uma nova pessoa, de mudar a situação que você estava vivendo. Hoje nós iremos refletir sobre a vida de Jairo. Não vamos falar sobre a mulher, mas sobre a vida de Jairo e as circunstâncias que o levaram a seguir Jesus, o Cristo. Amém? Então, nosso primeiro ponto é o prostrar-se e a súplica são necessários. Vejam que quando Jesus aqui, no versículo 22 e 23, diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, que era Jairo, né, e vendo, prostrou-se aos seus pés. A primeira coisa que Jairo fez quando ele viu Jesus foi prostrar-se. O que é prostrar? É se ajoelhar. Né? Ele se ajoelhou diante de Jesus e ele suplicou diante de Jesus que ele fosse à casa dele e que ele curasse a filha dele porque ela estava morrendo e que ele não sabia mais o que fazer. Então, o prostrar-se e a súplica, eles são necessários na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Jesus. Jairo, irmãos, ele era um dos principais da sinagoga. E o que é um dos principais da sinagoga? Jairo, ele era um dos líderes da sinagoga. Ele assumia um cargo como de um administrador, não sozinho. Existiam sinagogas na época que eram as sinagogas grandes, elas precisavam de várias pessoas para administrar aquele lugar. Né? O principal da sinagoga era uma pessoa que ele preparava para receber os rabinos, ele preparava a questão, via toda a necessidade que aquela sinagoga tinha, receber os estudos, os alunos que passavam pela sinagoga. Então, Jairo, ele era um homem que trabalhava bastante. E por ele trabalhar, ele também era um homem que tinha posses. Ele ocupava um cargo importante na época. Então, ele tinha posses. Jairo era um homem importante e de grandes responsabilidades religiosas. Por ocupar um cargo elevado, tinha posses e também seguia todas as práticas e leis judaicas. Então, Jairo, ele era um homem, por trabalhar na sinagoga,
que conhecia as leis, que praticava as leis. Ele era um homem dedicado a ler a palavra de Deus, no caso, a Torá, no caso, né? Então, ele era um homem que conhecia da palavra do Senhor. Muitos religiosos eram contra os ensinos de Jesus naquela época. Vocês sabem disso, né? Judeus, rabinos, criticavam a Jesus devido às práticas de Jesus, que Jesus usava, era o contrário a que eles aceitavam. Então, você pode perceber que Jairo, ele precisou, de certa forma, deixar alguns conceitos de lado para que ele pudesse ir até Jesus. Porque os rabinos que ocupavam, por exemplo, a sinagoga, que Jairo era o administrador, muitos não concordavam dele ir até Jesus. Porque o que Jesus falava ofendia os líderes religiosos daquela época. Porque Jesus ia de contra a religiosidade, que era como muitos viviam e também vivem hoje, né? Vivem na religiosidade. E Jesus não concorda com isso. Nós precisamos amar a Deus, sim, viver para Deus, e não praticar uma religião somente. Então, Jairo, amados, ele escolheu a vida da própria filha, a sua posição social e os amigos da época. Provavelmente, Jairo, ele ficou, formou algumas inimizades, porque ele foi até Jesus. Será que isso não aconteceu com você também? Talvez você praticava uma religião, não é? E as pessoas hoje te criticam. Só que Jairo, ele viu em Jesus tudo o que ele precisava. E ele deixou de lado conhecimentos que ele adquiriu durante anos. E o próprio trabalho que ele ocupava, o lugar em que ele ocupava, né? Então ele precisou deixar isso de lado para ir até Jesus e pedir, suplicar por causa da filha dele que estava morrendo. E eu pergunto para você, que é pai, que está aqui nesta noite, o que você tem rejeitado para proteger os seus filhos e a sua família? Você que é pai. Você tem rejeitado o seu status social, porque Jairo tinha status, né? Jairo era um homem rico. Você tem rejeitado as riquezas, vícios, comodismo, até mesmo parentes e amigos com influência negativa para a sua família? Será que nós temos feito isso? Você que é pai, o que você tem feito pela sua filha? O que você tem feito pelo seu filho? O que você tem feito pela sua esposa, pela sua família, como pai? Jairo fez. Jairo esqueceu dele mesmo por causa da filha. Ele nem pensou, pronto, eu vou atrás de Jesus, eu vou perder o meu emprego. Ele não pensou isso. Ele queria que a filha dele ficasse curada. E ele sabia, ele já tinha escutado falar de Jesus. Jairo teve fé que a filha dele ia viver e que Deus ia cuidar da vida dele. Quantas vezes os pais deixam de dar atenção para a família porque ele acha que se ele não for trabalhar, naquele dia ele já trabalhou a semana inteira, mas se ele não fizer mais um pouquinho, a família dele vai morrer de fome. Ele acha que ele tem que descansar, mas a filha está precisando de um conselho, o filho está precisando de um conselho, mas ele nunca tem tempo. Será que é assim que a gente precisa viver? Para que você constituiu uma família se você não tem tempo para essa família?
Então é melhor não ter tido. Família é algo muito maravilhoso, amados. Casamento é bênção de Deus. Família é responsabilidade. E a gente precisa cuidar. E Deus colocou o homem para ser o sacerdócio do lar. Passar segurança para a esposa, né? Passar segurança para a filha, para o filho. Foi para isso que Deus te constituiu um pai. Amém? Jairo foi um exemplo de pai. Ao ver Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Isso foi algo que Deus ficou falando. Ele prostrou-se, ele rogava, ele prostrou-se, ele rogava. Jairo insistia com Jesus, por favor, como se ele dissesse, por favor, Rabi, 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 vá na minha casa, por favor. Minha filha vai morrer se você não for. Nós estamos rogando como pai pela nossa família. Você que é pai, que é mãe, que é pai, como a gente fala, né? Às vezes não tem o pai, só tem a mãe. Você tem rogado? Você tem se prostrado, chorado diante do Senhor pela sua família? Pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido? Você tem chorado, suplicado a Ele, para que o Senhor o guarde, para que o Senhor o transforme, para que o Senhor modifique a sua vida, para que o Senhor produza sabedoria, santidade, força, coragem, dê ânimo. Você tem feito isso? Pois foi isso que Jairo fez. Ele prostrou-se, ele se ajoelhou diante de Jesus. Às vezes nós fazemos uma oração, como diz lá fora, meia boca, né? Senhor, abençoa minha família, em nome de Jesus, amém. E tá bom. Não tá bom nada. Não tá bom nada. Preciso orar, preciso suplicar, eu não posso desistir da minha família, que Deus me deu. Amém? É isso que Satanás quer, que você desista. Mas vá até Jesus e Ele vai te abençoar. E Ele vai te dar estratégias. E Ele vai te dar um novo ânimo para você continuar, para você ter fé, para que você creia somente. Não importa o que esteja acontecendo, você vai ser Jairo. Você vai ser Jairo. Você vai se prostrar diante do Senhor e suplicar diante dEle pela sua família diariamente. E Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. Venha, Rabi, venha, Rabi. Comigo impõe as mãos sobre a minha filha e ela será curada. Venha, Rabi, entra na minha casa, abençoa a minha família e a minha família será curada. É essa oração que nós temos que fazer todos os dias a Jesus, o autor da vida. Amém? Aleluia. Jairo sabia que o toque de Jesus curava sua filha. Jairo sabia. Amados, o que está morrendo dentro de você ou na sua família? O que é que está morrendo? O que é que Jesus precisa ressuscitar na tua vida e na vida da tua família? Pense nisso. Será que a sua fé está morrendo? Será que a sua confiança em Deus está morrendo? A sua esperança está morrendo? O seu casamento está morrendo? Aquele filho que desviou, você já perdeu a esperança? Você acha que não tem mais jeito? Mentira de Satanás! Nós podemos orar e permanecer em fé, crendo que Jesus pode ressuscitar aquilo que está morrendo. Sempre tem esperança.
onde Jesus está. Nunca desanime. Nunca desanime. E quando você estiver desanimado, fale para o seu discipulador, fale para o seu pastor que você está desanimado, que você está perdendo a fé. E ele vai orar por você. E Jesus vai te restaurar. Porque quem restaura não é o discipulador. Jesus restaura aquele que está abatido. Você acha que eu nunca fiquei desanimada? Fiquei várias vezes. E algumas vezes eu cheguei com Arão e falei, amor, estou tão desanimada. Ora por mim. E ele orou. Eu já contei até para algumas discípulas minhas. Irmã, ore, estou precisando. Sabe, irmãos, nós não somos super-homens e nem super-mulheres. Nós somos feitos de carne e sangue e nós desanimamos algumas vezes. Mas esse desânimo não precisa permanecer na minha vida, só se eu quiser. Porque eu posso me prostrar diante de Jesus e suplicar para Ele me sustentar, para Ele me levantar. Só fica desanimado na sua fé em Cristo quem não se prostra. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Só fica prostrado na sua fé, só pensa em abandonar a fé quem não se prostra, porque no momento que você se prostra, o Espírito Santo vem e te levanta. Amém? Quem já passou por isso, levante a mão. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Amados, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos anima, que nos fortalece. Ele é a nossa força. O Senhor Jesus, Ele fez algo completo. Deus mandou o Filho. O Filho foi obediência até a morte de cruz. O Filho foi para o Pai, Ele enviou o Espírito Santo. Se o Filho não fosse para o Pai, o Espírito Santo não viria. O Espírito Santo veio, Ele habita em todo aquele que diz sim para Jesus. E o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus na sua vida e na minha vida. Então, como é que eu vou deixar esse poder de lado? Se eu posso me prostrar diante de Deus e dizer, Senhor, me fortalece, porque eu estou fraca. E quando você sai daquela oração, você sente ali o Senhor te abençoando, curando teus pensamentos, tirando aquele pensamento mau, aquela tristeza, aquela angústia, aquele desânimo que estava ali tomando conta de você. A oração é a nossa arma de defesa e de ataque. Quando eu oro, eu estou me defendendo do inimigo e eu estou atacando o inimigo. Amém? Então eu preciso me prostrar em oração, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Como venço o pecado? Com arrependimento. O arrependimento sincero e de joelhos no chão e súplicas. Esse é o segredo. Eu pequei, eu me arrependo. Eu choro, me arrependo, suplico, e o Senhor vem com sua graça e me perdoa. Esse é o amor de Deus. Então, como venço a morte espiritual? Quando eu percebo que eu estou morrendo espiritualmente, como é que eu morro espiritualmente? Eu não quero mais ler a Bíblia. Eu não sinto vontade de orar. Isso é um sinal de que nós estamos morrendo. Que a nossa fé está se apagando. E eu preciso renovar o ânimo na minha vida. Como é que eu faço isso? Me prostrando, me ajoelhando, orando, suplicando, Senhor, me ajuda. Primeiro passo, amados, reconheça que você está morrendo. Jairo sabia que a filha dele estava morrendo, por isso ele suplicou. Se você sabe que você está morrendo na sua fé, suplique.
Não fique acomodado, não aceite, porque você vai se afastar. Você vai se afastar. Então, prostre-se, suplique. Não deixe que as coisas vão para diante, não. Mas busque o Senhor e Ele te fortalecerá. Fortalecerá a tua alma, fortalecerá o teu físico, fortalecerá o teu espírito. Em nome de Jesus. Porque muitos estão morrendo na alma e no corpo por falta de humilhar-se diante de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 5, no finalzinho do 5, no 6 e no 7. 1 Pedro 5 diz assim, 5, 6 e 7. Revesti-vos de humildade. Revestir, coloca uma roupa de humildade em você. É isso. Te veste de humildade. Porque Deus resiste àquele que é soberbo, que é orgulhoso, que acha que sabe tudo, que não precisa de nada, nem de Deus muitas vezes, né? Então diz, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Quando você se prostra diante do Senhor, o Senhor te dá graça. Ele te abençoa. Ele te enche de força e de ânimo e de coragem, de alegria. A alegria começa a brotar do teu interior. É assim que nós precisamos fazer. Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui em 1 Pedro está o segredo para nós vencermos a nossa ansiedade. Você precisa se entregar à potente mão de Deus. Como é que eu faço isso? Novamente, me prostrando diante do Senhor, me humilhando diante do Senhor. E o Senhor me levantará, derramará graça sobre a minha vida. No versículo 24 diz assim, de Marcos 5. E foi com ele, né, Jairo, Jesus foi com Jairo, e seguia uma grande multidão que o apertava. Jesus e Jairo foram caminhando juntos, e uma multidão ficava ali apertando Jesus e Jairo. Amados, para que você possa ver os milagres do Senhor na sua vida, você tem que andar junto com Jesus. Foi assim que Jairo viu, que você vai ver. Foi assim que Jairo viu. Jairo continuou com Jesus. Jesus atende às nossas necessidades, mas é preciso andar com Ele e crendo nas provisões. Quando você está passando por um problema, sabe o que você tem que pensar? Não pense no problema. Pense na solução que Deus vai dar para aquele problema. Pense nisso. Crie uma expectativa no seu coração. Em vez de entrar na ansiedade, de ficar preocupado, meu Deus, e agora? Vai acontecer isso e aquilo? Não! Deus é Deus, Ele pode todas as coisas. Então, o que você tem que fazer? Crie expectativas. É tipo quando a gente está esperando algo que a gente pede, né, na Shopee, por exemplo, que eu sei que vocês pedem na Shopee, chegar, aí você fica na expectativa de chegar aquilo que você quer. Viva assim com Deus, na expectativa do que Ele vai fazer. Senhor, como é que o Senhor vai fazer agora? Como é que o Senhor vai resolver esse meu problema? Porque não é você que vai resolver. Você não vai conseguir resolver nada. Quem resolve tudo é o Senhor. Ele só te dá inteligência para fazer muitas coisas. Mas quem te dá inteligência é o Senhor. Então quem resolve é o Senhor. Por isso toda a honra e toda a glória é para Ele. Amém, igreja?
Toda honra e toda glória é para o Senhor. Aleluia. Então, creia nas provisões, pois sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem crer, sem confiança, nós não podemos agradar a Deus. Nós agradamos a Deus com a nossa fé. E assim nós vivemos o agir do Senhor diariamente. Amém? Segundo ponto, não temas, crê somente. Jairo continuou na caminhada com Jesus. E nessa caminhada, Jairo viu a fé dele crescer. Porque você já imaginou, Jairo estava ali andando com Jesus. Pensa bem, é como se você fosse para lá. Assim que eu falo com as crianças, bora imaginar que você estava lá, né? Estava lá em Cafarnaum, andando na cidade, uma multidão apertando Jesus, e uma mulher toca em Jesus e é curada. E Jesus ainda pergunta assim, quem foi que me tocou? E os discípulos, Senhor, está todo mundo te apertando, e você pergunta quem te tocou? Alguém me tocou de forma diferente, me tocou com fé. Aí a mulher apareceu. Você já imaginou? E ela contou a história dela. 12 anos, fiquei pobre de tanto gastar o meu dinheiro, não fui curada. Mas eu sabia, Senhor, que se eu te tocasse, o Senhor ia me curar. Quando Jairo viu aquilo, ele estava na caminhada com Jesus. Quando ele viu aquilo, ele disse, pronto, agora eu creio mais ainda. Agora é que eu creio mesmo, eu vou continuar com Jesus, porque eu tenho certeza que Jesus vai chegar lá em casa e vai curar minha filha. Mas logo que ele vê isso, olha lá o que fala o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Morreu a filha de Jairo. Quantas vezes você está crendo no milagre? Você está crendo nas promessas de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus na tua vida, sentindo a alegria do Espírito na tua vida, e alguém tenta, chega contigo e quer roubar isso de ti. Diz assim, não adianta nada você seguir Jesus, não. Não adianta nada. E isso é como um balde de água fria, que a gente diz. Então foi o que aconteceu com Jairo. Alguém chegou com ele e disse assim, Jairo, a tua filha já morreu, não tem mais jeito. Para de incomodar Jesus. E o que foi que Jesus falou para ele? Jairo, crê somente. Foi o que ele disse. Amados, quando alguém quiser desanimar a sua fé, quando você estiver fazendo algo para Jesus, que você tenha certeza de que Deus está aprovando aquilo que você está fazendo, não deixe que ninguém lhe desanime. Nunca perca a fé. Porque Jesus diz assim, crê somente. E é nessa palavra que a gente tem que caminhar. As circunstâncias de Jairo não eram boas. Talvez as suas também não sejam. Mas Jesus, nesta noite, ele diz assim, crê somente, que vai dar certo. Você está vendo que tem muita coisa errada aqui, Muita coisa acontecendo na sua vida, na minha vida, para nos desanimar, para nos entristecer. Mas, amados, creia, confie, permaneça na fé com o Senhor. Amém, igreja? Quando caminhamos com Jesus em fé, experimentamos uma fé crescente. A nossa fé, ela precisa crescer, amados. Os discípulos, eles pediram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Como é que a nossa fé cresce? Quando eu permaneço na caminhada. A minha fé hoje, ela é muito maior do que há 30 anos atrás.
Com certeza. Porque eu já experimentei muitas coisas com Jesus. A última que eu experimentei, está bem fresquinha. Até quinta-feira eu não tinha nenhuma palavra para trazer para a igreja. E eu, desesperada, de noite, de madrugada, cheguei com o Senhor e falei: Pai, eu não tenho uma palavra para pregar para a igreja. Por favor, eu estou preocupada. De manhã, mais ou menos às 7 da manhã, veio aquela palavra no meu coração: a filha de Jairo. Quem é que cuida de nós, amados? É o nosso Deus. Se você colocar a sua vida diante dele, se você buscar a ele, se você for um filho, uma filha obediente, o Senhor vai te honrar, ele vai te abençoar e a sua fé vai crescer. Amados, em casa teve um dia que a gente não tinha o que comer, isso ainda era jovem, e simplesmente uma vizinha chegou e ofereceu 1 quilo de fígado para a gente não tinha nada. É porque a vizinha era muito generosa? Não, porque Deus incomodou ela. Eu já vivi tantas coisas na minha vida. Nunca imaginei que passava no vestibular. Nunca imaginei que o meu esposo ia ser curado de uma leucemia. Nunca imaginei que ia ter uma filha. A minha fé foi crescendo. Sabe por quê? Porque eu permaneci na caminhada. Você está passando dificuldades? É para a sua fé crescer. Deus quer que você cresça. Eu estou crescendo. Não em altura, que eu sou baixinha, né? Não cresci muito. Mas a minha fé está crescendo. Quantas EBFs nós fizemos, igreja? E não faltou nada para as crianças. Nada. Nem professor faltou. Nem na época da pandemia, que muitas pessoas se afastaram da igreja. Amados, é a nossa fé. Talvez a doença que você esteja enfrentando é para que a sua fé cresça. Então, Deus quer fazer que a gente tenha uma fé crescente. Amém? Nós não podemos ficar na nossa primeira fé. Qual é a primeira fé? A fé em Jesus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, é a primeira fé. É a fé salvadora. Você creu em Jesus, que Ele é o seu Salvador. E cada dia você vai crescendo, crescendo e rompendo em fé. Então, Jesus olhou para Jairo e disse... E Jesus, tendo ouvido essas palavras, ele ouviu o que o amigo de Jairo falou para ele. Disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E é essa voz que nós temos que ouvir. Não temas, crê somente. Irmãos, não pare de orar, mas creia. Nossa fé nos mantém de pé. O justo viverá pela fé. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Quando eu oro, a minha fé cresce. Então eu preciso orar. Eu preciso orar. É o tempo todo, é orando. Está na cozinha, está orando. Né? Está fazendo caminhada, está orando. Está no trabalho, está orando. É o tempo todo. Falando com Deus: Pai, Pai, Pai. Alguns aqui talvez não tenham mais pai, né? Mas você tem um pai. Um pai que te ouve o tempo todo. Pai. Gente, quando eu descobri que Deus era o meu pai, foi fantástico. Eu parei de depositar toda a minha confiança no pai humano. Porque o nosso pai humano, ele falha. Mas o Pai eterno, ele é perfeito. Ele é perfeito. Então eu tenho que olhar para ele. E toda vez que eu estou em perigo, eu chamo Pai. Pai. Pai, misericórdia, Pai. Quando eu estou no trânsito, ele é o nosso Pai, amados. É a ele que nós devemos buscar.
como se Jesus tivesse dito a Jairo: Jairo, não olhe para as circunstâncias, mas creia, meu filho. Era isso que Jesus estava falando. Confie. Depois disso que Jesus falou, Jesus leva apenas Pedro, Tiago e João. Não queria ter mais problemas com as autoridades religiosas, porque se muita gente visse o que ele ia fazer, eles iriam espalhar. E Jesus ainda tinha muita coisa para fazer. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João. Chegando na casa de Jairo, pediu que o pai e a mãe, além de Pedro, Tiago e João, fossem testemunhas. Aprenda uma coisa com Jesus aqui. Quando você for fazer a obra de Deus, nunca vá sozinho. Vá acompanhado. É Jesus que nos ensina. Amém? Isso aqui também é Jesus nos ensinando. Faça a obra de Deus acompanhado. E na época eles sempre tinham testemunhas, 2 ou 3. Aqui, 5 pessoas, né? Ele chamou Pedro, Tiago e João, chamou a mãe e o pai, Jairo, para ver. E no momento que ele chegou ali diante, no versículo 41, diz assim: tomando a mão da menina, Jesus pegou na mão dela a menina que estava morta, né, disse-lhe, talitá cumi, que é um dialeto, era aramaico, né, que Jesus falava. Ali eles falavam aramaico, né, eles falavam muito aramaico naquela época. Então Jesus falou, tocou nela e disse, menina, a ti te digo. Mais um ensino aqui, mais um ensino para a igreja do Senhor. Quando você for orar por alguém, você ora em nome de Jesus. Jesus disse, a ti, eu, Jesus, te mando, levanta. Porque quem tem autoridade é Jesus, não é o homem. E no mesmo instante, a menina levantou e foi curada do seu mal. Porque Jesus entrou naquela casa e Jesus abençoou aquela família. Então, amados, Jesus, onde Jesus está, nós podemos ter a certeza, se naquele lugar a obediência, se naquele lugar as pessoas se humilham, suplicam, a bênção vai acontecer. A mudança vai acontecer. Vidas serão restauradas. Famílias serão reconstruídas. Porque onde Jesus chega, tudo muda. Tudo muda. A família de Jairo recebeu essa visita de Jesus e foi completamente restaurada. A Bíblia não fala mais sobre Jairo e seus familiares, mas eu acredito que nós cremos que toda a família passou a servi-lo e a testemunhar do milagre. Amém? Toda a família de Jairo testemunhou do milagre e passou a servir ao Senhor, depois do que eles viveram. Queridos irmãos e amigos, você precisa crer e se humilhar diante de Jesus e verá ressuscitar o que está morrendo na sua vida e na minha vida. Amém? Fique de pé, nós vamos orar nesse momento. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, te traga um ânimo dobrado, renovado, que a sua força esteja no Senhor a cada dia, a cada manhã, em nome de Jesus.